Olá, meu irmão e minha irmã, você que nos tem acompanhado aqui no canal Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Hoje vamos meditar alguns versículos do Salmo 33, de acordo com aquilo que a liturgia nos propõe. Esse salmo, e nesses versículos de modo especial, tem duas características muito importantes. A primeira, uma dimensão sapiencial. Se trata de uma sabedoria que nos é proposta. A segunda característica é um salmo de confiança, um aspecto fundamental da vida de fé. Comecemos do primeiro, a perspectiva sapiencial. Para isso, vamos ler os dois últimos versículos que a liturgia nos propõe. No versículo 12, o salmista abre imediatamente com uma expressão afetuosa, meus filhos, que nos remete a uma imagem muito cara ao homem antigo, ao homem bíblico, que é da relação pai-filho, mestre e discípulo. Ou seja, uma relação na qual alguém, já tendo uma certa experiência de vida, se propõe a transmitir aquilo que aprendeu para aquele que é mais jovem e que precisa ser orientado. Obviamente se espera que o mais jovem tenha disponibilidade para receber essa sabedoria, esse ensinamento. Mas o que é propriamente que ele vai ensinar? O temor do Senhor Deus. Temor aqui não é sinônimo de medo. Ou seja, temor do Senhor Deus não significa ter medo de que Deus nos mande para o inferno. Pelo contrário, o temor do Senhor Deus tem tudo a ver com a vida. Na Bíblia, de modo especial no livro dos Provérbios, o temor do Senhor é reconhecido como a fonte da sabedoria. Mas o que é esse temor do Senhor? É reverência. Aquela atitude de disponibilidade interna e generosa diante daquilo que Deus tem para nos propor, para nos ensinar. Essa atitude reverente é a atitude de quem, portanto, recebe e se deixa orientar, configurar por Deus. Um outro elemento importante da sabedoria vem no versículo 13, que associa vida e felicidade. Ora, essa associação nos ensina o quê? A sabedoria bíblica, ela tem um propósito. Qual propósito? Nos orientar e ajudar a fim de alcançarmos a felicidade. Em outras palavras, a nossa realização. Mas não podemos nunca esquecer que essa felicidade e essa realização é compreendida na ótica do temor de Deus. Portanto, em correspondência, em sintonia com o projeto que Deus tem para nós. Essa felicidade não é uma felicidade hedonista, que se perde em prazeres e numa estética superficial. Tendo entendido um pouco o elemento sapiencial, vamos passar agora para o elemento da confiança. Mas para isso quero evidenciar um outro aspecto. A sabedoria bíblica não é feita de conceitos abstratos, de elucubrações perdidas nas nuvens. É uma sabedoria que se desenvolve sempre na atitude própria do temor do Senhor Deus, a partir da experiência, a partir da vida. É por isso que no versículo 7, o salmista começa dizendo: este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda a angústia. De um modo muito simples, aqui nesse versículo, o salmista está nos falando do quê? Da confiança em Deus. Mas como é que ele nos fala dessa confiança? Primeiro, a partir da sua experiência. Ele viveu uma situação de angústia. Não temos aqui a possibilidade de identificar qual angústia especificamente, mas uma situação difícil na sua vida. Ora, diante dessa situação, ele grita a Deus, o qual o ouve e o liberta. Com esses três verbos, gritar, ser ouvido e ser liberto, o salmista nos escreve a oração. Aquela experiência de intimidade com Deus, na qual apresentamos a esse mesmo Deus a nossa vida e na qual Ele se coloca disponível para nos ouvir. Mas o ouvir de Deus não é um ouvir vazio ou desinteressado, é um ouvir atento e cuidadoso. Por isso, quando gritamos a Ele, rezamos,
e Ele nos ouve, Ele também faz alguma coisa, ou seja, nos liberta, exerce uma ação salvadora na nossa vida. A confiança aqui parte, portanto, da certeza experimentada na própria história e cantada na oração de que Deus não nos abandona. Isso é confirmado no versículo seguinte, que nos coloca aí uma imagem interessante de um anjo num acampamento, ou seja, como se o anjo representasse um exército que se coloca diante do nosso lado, diante de um exército inimigo que está para nos atacar. Em palavras simples, se confirma aí a experiência da presença de Deus na própria vida, para nos dizer que não estamos sozinhos nas lutas que se apresentam na nossa história. Deus é o nosso companheiro, Deus é aquele quem está do nosso lado, Deus é aquele quem nos defende e luta conosco e por nós. Dessa experiência pessoal, sempre na ótica do temor do Senhor, portanto de uma sabedoria que nasce e cresce na relação de fé e reverência a Deus, se passa para uma dimensão comunitária, ou seja, a transmissão daquilo que experimentamos, a fim de ajudar os outros a viverem a mesma experiência. De uma forma exortativa, que estimula, portanto, o salmista diz: respeitai o Senhor Deus, seus santos todos, porque nada faltará aos que o temem. Vejam, nada faltará é uma ênfase no elemento da confiança que somos convidados a viver diante de Deus, como aquele que nos acompanha na nossa vida. Mas essa confiança, ela é também um modo de viver o temor do Senhor. Um outro elemento importante que precisamos considerar é que esse Deus que se coloca do nosso lado e que, portanto, em quem podemos confiar, porque de fato é o nosso libertador e salvador, é o elemento da justiça. Deus escuta sempre as nossas preces, nem sempre como queremos, mas sempre como de fato necessitamos. Portanto, a favor de uma promoção sempre maior da nossa vida. Mas, ao mesmo tempo, Ele é fiel ao seu projeto, que muitas vezes é definido com a categoria da justiça nos textos bíblicos. É por isso que no versículo seguinte encontramos a expressão: os ricos empobrecem, passam fome, mas aos que buscam o Senhor não falta nada. Veja, de novo o elemento não falta nada, não é? Esse aspecto enfático da confiança que somos convidados a desenvolver e a viver em relação a Deus na nossa própria história. Mas esse Deus é o Deus da justiça, que se coloca do lado dos beatos, ou seja, daqueles que de fato desenvolvem uma atitude sapiencial a partir do temor de Deus e que se deixam orientar por Deus. Buscar aqui significa o quê? Há dois âmbitos nos quais se busca Deus. Um âmbito, talvez o mais evidente para todos nós, é o da oração. No versículo 7, o salmista nos descreveu a oração. O outro âmbito é o da vida no seu complexo. Essa existência total na qual nós temos alguns momentos de oração. Na oração, estamos na atitude de intimidade, quem pega a sua vida e coloca nas mãos de Deus. Na existência, ou seja, no todo da vida, é o compromisso com esse Deus. Portanto, buscar a Deus na oração é colocar a própria vida nas mãos de Deus. Buscar a Deus na existência, no seu horizonte maior, significa viver o compromisso com o projeto de Deus. Ou seja, desenvolver a atitude de quem de fato deve ser reconhecido como um temente a Deus, porque sabe que pode confiar nele, porque ele nunca nos abandona.